Oi, alunos queridos, saudades de vocês, estamos distantes, mas depois que passar todo esse processo, tenho certeza que nós vamos nos encontrar e poder ver que tudo isso já passou, né? Em tempos de pandemia, então, eu preparei para vocês uma aula sobre vírus. Nessa aula eu vou contar devagar o que é um vírus, até mesmo para que as pessoas que são leigas possam entender o que é um vírus, e aí nós vamos entrar principalmente no coronavírus. O que é um vírus, então? O vírus é um ser acelular, ou seja, ele não é célula. Qual a diferença de uma célula para o vírus? A célula ela tem capacidade de autoduplicação, ela se reproduz sozinha. O vírus, ele precisa invadir uma célula para se reproduzir. Por isso que nós falamos que ele é um parasita intracelular obrigatório. E o que forma um vírus? Se ele não é célula, o que ele é, então? Um vírus é formado de uma cápsula de proteína, que muitas vezes nós chamamos capsídio. Capsídio é a mesma coisa que cápsula proteica. Essa capa de proteína, então, o vírus fabrica dentro de uma célula. Depois nós vamos falar mais sobre isso. E o ácido nucleico, que é o material genético do vírus. Quem pode ser o ácido nucleico? DNA ou RNA? Então, primeira coisa, vírus não é célula. Parasita intracelular obrigatório. Só se reproduz dentro da célula. E agora, todo vírus, então, ele faz mal? Sim, todo vírus faz mal. Todo vírus é parasita de uma célula. Então, agora, qual a constituição? Uma cápsula de proteína e um ácido nucleico, DNA ou RNA. E agora, nós vamos falar em especial do vírus corona, que é o vírus que está em alta, que trouxe essa pandemia aí. E o coronavírus da Covid-19 tem esse nome porque ele é um vírus que, como alguns outros vírus, tem um envoltório de lipídio e proteína, que a gente chama de envelope. Eu vou fazer aqui no vermelho para ver se destaca bastante. Esse envelope é um envelope de proteína, então aí. Esse envelope, na verdade, ele é de lipídio e proteína. É o envelope lipoproteico. Então, agora já vou pregar uma caroninha. Esse envelope lipoproteico, ele desnatura na presença do álcool. O álcool e o detergente, por isso que nós temos que lavar as mãos com álcool gel. O álcool e o detergente, eles desnaturam e interagem com essa membrana lipoproteica, e desnaturam as proteínas. É como se ele coalhasse as proteínas, elas perdem a forma. E isso destrói a capacidade de infecção do vírus. O vírus, quando ele tem esse envelope destruído, ele não consegue invadir a célula para se reproduzir. Então, o que nós vamos ter aqui? Por que eles colocam o nome coronavírus? Porque eles têm umas proteínas aqui que eles chamam de spike, que quer dizer espinho, é como se fosse uma coroa de espinhos, então aí, e o vírus corona é um vírus que tem essa coroa. O vírus corona já estava presente em aves, em outros animais como os cães, mas para os animais a maioria deles tem vacina. Ah, Ivânia, por que não tem vacina então para esse coronavírus? Não tem vacina porque esse é um vírus mutante. Toda vez que o vírus entra numa célula e se reproduz, ele altera o material genético dele. Como ele altera o material genético dele, aquela vacina não tem mais eficácia sobre esse vírus. E esse vírus ele veio para o humano da forma mutante. E ele conseguiu reconhecer as células humanas e se reproduzir dentro das células do aparelho respiratório, principalmente. Então, esse é um vírus que ele vai atacar principalmente células do aparelho respiratório. Então, agora nós vamos dar uma pausa, que depois eu vou explicar para vocês qual é a diferença de vírus de DNA, RNA, RNA de cadeia positiva e RNA de cadeia negativa.